Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início aqui ao nosso webinar Xamãs Connect de hoje, com duas participações muito especiais aqui nesse nosso sétimo webinar. Esse é o sétimo webinário Xamãs Connect que a gente está realizando. E hoje nós temos duas participações bem legais, uma do Brasil e outra de Portugal aqui na nossa sala para transmitir ótimos, excelentes conhecimentos para a gente. Nós divulgamos aí o tema como sendo psicoterapia xamânica e arte-terapia. E nós trouxemos dois convidados super especiais para falar sobre esse tema. Eu serei moderador, como sempre, aqui no webinar Xamãs Connect, trazendo sempre convidados que têm conhecimento, conteúdo, experiências e vivências. A maioria das pessoas que eu trago aqui no webinar, vocês sabem, que tem mais de 10 anos de práticas da espiritualidade, ou xamânicas, ou desenvolvimento humano, né? Então, sempre são pessoas que realmente já vivenciou e vivencia durante muito, muito tempo. E nós temos aqui dois convidados especiais. A primeira pessoa que eu vou falar é a Patrícia Pina. Essa pessoa que vocês estão vendo aí agora é a Patrícia Pina. A Patrícia Pina, que é psicóloga, arteterapeuta, ela é autora de diversos livros, entre eles A Prática da Arteterapia, Mitologia Indígena e Arteterapia, a Arte de Trilhar a Roda da Vida. Ela possui doutorado em Mitologia Criativa e Arteterapia pela USP, né, pela Universidade de São Paulo, e é coordenadora da pós-graduação em Arteterapia Aplicada e Mitologia Criativa, Contos de Fadas e Psicologia Analítica na Unip, na Universidade Paulista. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, prazer estar aqui de novo, Samuel, com você e numa companhia tão especial também, o Paulo Brito. E o nosso convidado também é o Paulo. Esse daqui, esse que vocês estão vendo, é o Paulo Brito. O Paulo Brito, ele é diretor, fundador da Escola de Xamanismo Raiz de Portugal. Ele está em Portugal, vocês estão vendo aí as estrelas e tudo mais, ele está ainda nesse planeta, viu? As energias é que conecta com as estrelas e tudo mais, mas ele está nesse planeta porque ele é o diretor fundador da Escola de Xamanismo Raiz em Portugal, onde ele coordena a formação de praticantes avançados de xamanismo, com duração de 1 ano, lá em Portugal. Ele começou o seu percurso como instrutor de praticantes de xamanismo há mais de 10 anos, e acompanhando iniciações e dirigindo rituais na natureza. Iniciou formalmente o seu trabalho como terapeuta energético e consciencial em 2005, além de ministrar formações na Escola Vivencial Xamanismo Raiz. Ele realiza também atendimentos individuais com psicoterapia xamânica integrativa, não é isso, Paulo? É isso mesmo, Samuel. Muito boa noite a todos, ao Samuel, grato por este convite tão bonito que veio aqui para Portugal, à querida Patrícia também, que é sempre uma presença fantástica quando vem a Portugal também, vem cá dar um ar de frescura, e então é um privilégio estar aqui convosco. Muito obrigado. Que bacana, olha aí. Então a Patrícia, como vocês viram, está no Brasil, e o Paulo está em Portugal. Eu também estou aqui falando de São Paulo, né? Então, estou aqui no Brasil. Muito bem, então vamos dar início aqui à palestra com a nossa amiga Patrícia Pina. Ela vai começar aqui falando a sua palestra, a sua fala, e depois a gente vai passar para o Paulo. Então, primeiro, a palestra vai ser com a Patrícia, alguns minutinhos, vamos ficar com ela, uns 20 minutinhos de fala com a Patrícia Pina. Vamos lá, ela tem muito conteúdo, muita sabedoria para transmitir para a gente. Sobre o caminho do xamã, e como ele se liga com a questão da arte-terapia, da mitologia indígena e do que o Jung designa como processo de individuação. Bom, a arte, ela nasce junto com a própria concepção de humanidade, né? E entre os povos ancestrais, ela estava sempre associada, entrelaçada com o sagrado. E ela era exercida coletivamente, não existia a figura individual do artista. Todo mundo cantava, dançava, narrava contos e mitos, utilizava a pintura nos seus adornos e objetos, mas aos poucos foi surgindo a figura de um artista, como alguém com uma sensibilidade especial e geralmente ligado ao sagrado, a figura do sacerdote e do xamã. E através da arte era invocada a cura, o poder de fertilidade, divinatório e orientação de toda a tribo. Campbell, no livro dele, O Voo do Pássaro Selvagem, ele conta que as almas dos xamãs,
eram criadas e alimentadas em ninhos, nos galhos de uma árvore, antes que ele assumisse os seus poderes. E por isso ele tinha a possibilidade de voar e atravessar os reinos que a maioria das pessoas não conseguiam acessar no seu estado habitual de consciência. E ele conta também que em algum momento na formação do xamã, ele passa por um processo de crise. Ele se defronta com a morte, ele vivencia uma situação limite que o leva a entrar em contato com essas forças arquetípicas, representantes, e tendo como seus representantes figuras de deuses e demônios, e o xamã, então, aprende a discriminá-las, aprende a se relacionar com essas forças, e traduz isso para a tribo dele. E o Jung diz que é somente no estado de abandono e solidão absolutos que vivenciamos os poderes prestimosos da nossa própria natureza. Aí que a gente vai se dar conta e se ligar com o que é essencial na nossa vida. E o Edinger, um autor junguiano, ele conta que o xamã, ele escala o pilar do mundo, ou o que é chamado de escada cósmica, ou faz um voo mágico em busca de uma revelação sobrenatural. Então, ele é alguém dotado com esta abertura para o trânsito e acesso a diferentes níveis do ser. E os ritmos do tambor do xamã, como fala Campbell, eram concebidos como asas, as asas do transporte espiritual, que simultaneamente elevam o xamã, o espírito do xamã, e também convocam suas entidades espirituais familiares. E quando ele está em transe, ele realiza suas façanhas. Ele voa como uma árvore para o mundo do alto, ou desce como uma rena, touro ou urso para o mundo embaixo. Entre os buriates, o animal ave que protege o xamã é denominado Kubilgan, palavra que significa metamorfose. Então, os xamãs são aqueles seres capazes de subirem e descerem pelo pilar central cósmico, tanto para ascender aos céus e descer aos infernos, guiar os mortos em sua transição para outra vida, entrar em contato com entidades espirituais. O Mircea Eliade que fala isso, um antropólogo, no livro Xamanismo, a Arte do Êxtase. Aqui uma roupa de um xamã, né, onde fica bem claro este pilar cósmico, que no nosso corpo é representado pela coluna vertebral. E ele é chamado em diferentes culturas de Axis Mundi, o eixo do mundo, que nos conecta ao centro do mundo e através desse centro a outras dimensões existenciais. Ele aparece como o bastão, por exemplo, que Esculápio, o deus da medicina na mitologia grega, segura, ou Hermes, o deus mensageiro e psicopompo, que faz a comunicação também entre o reino humano, o reino dos deuses e o reino dos mortos embaixo da terra. Bastão que fala é um recurso trazido da mitologia indígena, usado por diversas tribos e etnias para representar esta nossa ligação com os diferentes reinos da natureza, o mineral, vegetal, animal, humano, quem segura o bastão é que sintetiza esses reinos. É um recurso que ele pode ser utilizado, ele pode ser confeccionado por pessoas ou grupos e utilizado para facilitar esta comunicação não violenta, esta abertura do ser para a escuta, tanto para a escuta interna, contato com o seu mestre interno, com a sua sabedoria interior, quanto a sabedoria do grupo, porque o bastão ele é utilizado em rituais em que ele circula e cada um que segura o bastão tem o poder da palavra, o compromisso de falar e ouvir com o coração, sem julgar nem criticar, compartilhando com o grupo o seu ponto de vista, que é sempre respeitado. Essa figura do Axis Mundi, essa imagem, aparece também, por exemplo, no conto do João e Pé de Feijão,
ou na brincadeira do pau de sebo, em que se sobe esse pilar, lá em cima se acessa potenciais, se acessa riqueza, se acessa recursos que podem ser trazidos, enriquecendo a nossa vida, a nossa realidade, expandindo a nossa consciência e se expandindo para o entorno também. Assim, essa é uma forma de acessar a dimensão dos sonhos, que a James Sams, no livro Cartas do Caminho Sagrado, coloca que corresponde a uma realidade paralela, e que todas as coisas que ocorrem nesse tempo e espaço paralelos, que é no nosso inconsciente, afetam diretamente a nossa consciência, a nossa realidade física. A realidade da dimensão dos sonhos é tão antiga quanto o nosso universo, e contém todos os portões que nos permitem abrir novos níveis de consciência. Então, esses níveis acessados pelo xamã podem ser acessados também através dos processos de criação artística. E esse é o pau de chuva, um dos recursos que eu utilizo também para trabalhar com este tema do pilar cósmico, do acesso a sementes que representam possibilidades, sonhos, que trazidos para minha mão, germinados na realidade e alimentados com o meu envolvimento nesse processo, eles podem enriquecer, trazer energia do inconsciente para a nossa consciência, abrindo novos horizontes existenciais. Então, um recurso em arte-terapia que a gente pode utilizar também para trabalhar essa questão. E como se acessa este eixo, né, que em termos psicológicos seria, na linguagem da psicologia junguiana, o eixo que liga a nossa consciência ao inconsciente, através dessa conexão do centro da nossa consciência, da nossa personalidade consciente, o ego, ao self, o centro da nossa personalidade total, que inclui a consciência e o inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo, se expandindo para todo o meio ambiente também, e para todo o cosmos. É pelo centro que nós acessamos essa possibilidade de abertura a essas nossas outras dimensões. E como fala no filme O Tempero da Vida, na vida existem dois tipos de viajantes, aqueles que olham nos mapas e aqueles que olham no espelho. Aqueles que olham nos mapas estão partindo, e os que olham no espelho estão voltando para casa. E, na verdade, o nosso caminho de desenvolvimento psicológico, ele é sempre nesses dois sentidos ao mesmo tempo. Nós como se fosse numa espiral dupla, nos conectamos com o nosso centro, com o nosso inconsciente, acessamos possibilidades trazidas para a nossa mão e trabalhadas, integradas na nossa consciência e são compartilhadas e expandidas para o grupo também. E esses dois aspectos, né, a nossa consciência, essas duas dimensões da consciência e do inconsciente, elas podem e devem ser integradas nos processos arte-terapêuticos. Como diz Rubem Alves, o primeiro olho se abre para o mundo, é nele que nascem ciência e técnica como extensões de olho e mão. Os conhecimentos do mundo, do primeiro olho, nos dão meios para viver. Sem eles não sobreviveríamos. Mas eles não têm o poder de nos dar alegria. O segundo olho se abre para esse imenso universo interior a que damos o nome de alma. É nesse mundo que moram o amor, a bondade e a beleza. Nele se encontram as fontes da alegria. Então, é um grande desafio para uma cultura como a nossa, que está sempre separando os opostos, buscar este caminho de integração que leva ao nosso desenvolvimento psicológico e ao desenvolvimento da humanidade como um todo. E a chave para esta ligação é o símbolo. O símbolo, ele é uma criação conjunta entre a consciência e o inconsciente, e ele carrega, e ele traz do inconsciente sempre o novo, sempre energia para nossa consciência se expandir. Então,
o fruto do trabalho artístico é sempre a constituição, a construção de um símbolo pessoal que expressa a nossa realidade num dado momento, mas acrescenta a ela elementos novos que podem enriquecê-las, alimentando o nosso desenvolvimento psicológico, a nossa árvore psíquica, nutrindo a nossa árvore psíquica, promovendo o que Jung chama de processo ou caminho de individuação, que é similar ao caminho do xamã de antigamente ou ainda hoje nos povos e tribos ancestrais e tribos indígenas. O caminho, ele é um arquétipo da totalidade, que diz respeito a um fluxo de mão dupla do self. Ele é centrífugo e centrípeto ao mesmo tempo, ou seja, a encarnação e atualização do potencial do self e a retomada de um caminho de volta em espiral, retornando ao self novamente. Então a gente parte do centro, acessa um novo recurso, trabalha sobre ele e volta ao centro, integrando isso e expandindo para um novo nível, abrindo um novo ciclo. É uma viagem espiral através da vida, pela qual os arquétipos do inconsciente são traduzidos em experiência humana em carne e osso, com parceiros e no meio ambiente. E como disse o Jung, todos os caminhos levam ao centro, a mandala e a individuação. Então, o processo de confecção de uma mandala, ele também expressa todo este caminho, né, de conexão com o centro, de mergulho interno, de trazer à tona e iluminar aspectos do nosso drama interior, da nossa vida interior, contextualizar isso se transforma num produto com o qual nós podemos nos relacionar, dialogar, promovendo um diálogo interior que leva à integração de aspectos nossos que antes eram inconscientes. As mandalas podem ser feitas através de vários recursos e elas estão sempre, então, promovendo esta nutrição do nosso crescimento psíquico. E, do mesmo jeito que uma semente, ela se transforma numa árvore que dá muitos e muitos e muitos frutos, cada acesso a estas possibilidades e o trabalho sobre elas abre novas possibilidades não só para a nossa vida pessoal, mas isso se expande para todas as nossas relações, ajudando a alimentar o desenvolvimento de toda a humanidade. E como diz o Jung, assim, o caminho é uma coisa poderosa. Então, logo começamos a mover-nos sobre ele, é como se fosse realmente vivo. No caminho inevitável, já não é mais como se fôssemos conduzidos por um ânimos ou guia, ou conduzíssemos a nós mesmos. É como se o próprio caminho tomasse o comando. Andando, o indivíduo configura o seu caminhar, cria formas dentro de si e em redor de si. E assim como na arte, o artista se procura nas formas da imagem criada, cada indivíduo se procura nas formas do seu fazer, nas formas do seu viver. Chegará ao seu destino, encontrando, saberá o que buscou. Então a arte e os recursos da arte-terapia são um grande aliado neste caminho de desenvolver aquilo que é essencial em nós e que se constitui na nossa contribuição para a humanidade e para o processo de criação coletivo. Como Jung fala, a individuação não nos exclui do mundo, mas ela faz com que a gente perceba que o mundo faz parte de nós, ela faz com que o mundo se torne parte de nós. E como disse Simone de Beauvoir, não há uma pegada no meu caminho que não passe pelo caminho do outro. Precisamos saber que o processo de individuação, isto é, a urgência de se tornar o que se é de uma força invencível, o Jung fala, né? Podemos sempre contar com isso e podemos ter certeza que o inconsciente, caso nós não estejamos interessados em nosso próprio destino, o inconsciente está. Então, este caminho ele é guiado e ele é orquestrado pela nossa personalidade maior, pelo self.
Muitas sociedades indígenas, segundo a Rien, acreditam que todos nós possuímos um remédio original, poder pessoal único que não se encontra duplicado em nenhum outro lugar do planeta. Não estar em nosso remédio ou não trazer para o mundo nossa força impossibilita que a cura alcance a Mãe Natureza e todas as suas criaturas. Então, através desse caminho, a gente se integra ao processo de criação, ao plano divino de criação, e assume o nosso lugar nessa grande orquestração. E como diz o Jung, a alma tem muitos milhões de anos. A consciência individual é apenas a florada e a frutificação própria da estação que se desenvolve a partir do rizoma subterrâneo, cuja trama das raízes é a Mãe Universal. Então, quanto mais nós nos aprofundamos em nós mesmos, mais nós nos descobrimos no outro e o outro como parte de nós. Eu sou um outro você e você é um outro de mim, como dizem os maias, né? Interligados na mesma trama que Jung chamou de inconsciente coletivo. E no contato com as nossas raízes, com essas raízes ancestrais, é que nós vamos tendo elementos para trabalhar sobre o nosso mito pessoal, resgatando a nossa história como parte de todo esse processo de criação atemporal. E o ser criativo olhar para a semente e ver nele a árvore, ver o que ainda não está evidente para a maioria, mas já é uma realidade, já é um potencial, uma possibilidade. Então, a arte-terapia, com seus recursos, permite que esta dimensão invisível, latente dos sonhos, possa ganhar corpo, visibilidade, podendo se transformar em realidade e transformando a nossa realidade. Então, o inconsciente pode ser concebido como um grande caldeirão de sementes e cabe a nós trabalhar com essas sementes, regá-las e germiná-las, né? E quem quer que não consiga retornar ao primordial, não tem raízes na vida, mas definha como a grama. São os mortos-vivos, órfãos da grande mãe, como tantos que a gente vê hoje, infelizmente, andando pelo mundo, à busca, à procura desta conexão mais profunda com a vida. Participando do ritual do Temazcal, a sauna sagrada, lá no México, em que a base da nossa sauna, né, que é um casulo de barro com pedras quentes no centro, existe essa vivência do contato com esses aspectos mais primordiais da nossa psique. O contato com estas forças, com toda a sua luminosidade, com todo o seu potencial transformador. E lá eu aprendi sobre os 4 elementos. Então, o trabalho com o acesso a esses conteúdos inconscientes e nesse processo de integração desses símbolos, isso desencadeia um processo de transformação da nossa personalidade, análogos a antigos rituais de iniciação, que levam a um novo ponto de partida, a um renascimento, a uma nova dimensão da nossa vida. E nascer é assim, os girassóis lentamente viram suas corolas para o sol. O trigo está maduro, o pão é com doçura que se come, meu impulso se liga ao das raízes das árvores. Então eu aprendi lá no México, nesse ritual e num trabalho que eu fiz com incubação de sonhos lá, sobre a roda de cura, a roda da doce medicina indígena, com seus 4 pontos e o centro, que correspondem a este processo de, através do centro, a mergulhar no inconsciente, acessar o símbolo, acessar as questões que a gente já está pronto para trabalhar, relacionando-as com diferentes dimensões e colher, extrair um aprendizado dessa experiência. E voltando ao centro, então, para subir um novo degrau nesse pilar cósmico. E os 4 elementos, eles podem ser associados a forças que atuam na nossa psique. Pois como Jung falou, o homem também é o cosmo,
mas não em todos os aspectos, pois é homem, logo, o homem é um microcosmo. Então, esses 4 elementos podem expressar 4 formas de se ver e de se relacionar com a nossa realidade, tanto interna quanto externa. O caminho da sensação, da terra, da dimensão material, o caminho da intuição, do fogo, caminho do visionário, o caminho do pensamento, do distanciamento de alguma questão para ter sobre ela uma visão mais ampla, o caminho da mente, e o caminho da água, o caminho dos sentimentos, o caminho do mergulho e envolvimento com aquilo com o qual nós estamos lidando. Então, trabalhar com recursos associados aos 4 elementos nos permite também lidar e trabalhar com todo esse universo simbólico, com essas sementes, símbolos que são acessadas através desse caminho, que é um caminho de individuação, similar ao caminho do xamã. Então, o fogo nos ajuda a tomar consciência sobre algo, acessar e desenvolver a nossa criatividade, a trabalhar com os nossos desejos, paixões, extraindo daí energia para as nossas conquistas, combatendo tirando os obstáculos do caminho. Ele nos põe em movimento, nos põe na nossa jornada e nos motiva a prosseguir. A água está ligada à função sentimento, à nossa vida emocional, e os recursos associados à água vão permitir essa relação com a nossa vida emocional, com os nossos sentimentos, com o feminino, com a capacidade de nutrir e gerar nossos projetos. A terra, trazer alguma coisa para a realidade associada à função sensação, nosso posicionamento existencial. Ela vai nos colocar em contato com o nosso corpo, os processos vitais, a dar um lugar, uma forma, a aspectos do nosso mundo interno. E a função ar nos coloca em contato com o pensamento, o reino dos imaginários e os recursos arteterapêuticos ligados ao ar nos ajudam a pensar sobre as nossas questões, entrar em contato e vislumbrar novas possibilidades, abrir novas janelas para a existência. E o elemento éter é a síntese dos 4, né? Nos colocando de volta ao nosso centro para a gente dar o salto quântico em direção à resposta a qualquer questão que se apresente na vida, e assim nós vamos contando e deixando para o mundo o nosso mito pessoal, que corresponde à resposta sempre mais ampla para a pergunta: semente de que eu sou? O Samuel começou cantando a semente da paz, né? Somos natureza vestida de gente. E como diz, então, para fechar minha apresentação, Jecupé, no mito de criação guarani: então seres trovões disseram, nós e nossos filhos seremos revolvidos pela terra, e nesse revolver proveremos palavras em pé pelo chão. Sons andantes cantarão vidas, cada qual o seu tom. Então fica aí com Paulo Brito, de Portugal, falando sobre psicoterapia xamânica. Alô, então, é um prazer tremendo estar aqui convosco, é excelente e a oportunidade é muito boa também, porque nós estamos aqui em Portugal no verão e no Brasil é frio, está fresquinho, então estamos num bom momento para também começar logo por aí a falar da roda da medicina. E a roda da medicina, nós estamos com 4 horas de diferença porque os paralelos são diferentes, não é? E também estamos em regiões do globo completamente opostas, porque os polos, o norte magnético e o sul magnético, estão exatamente fazendo o seu trabalho na metade inferior do planeta e na metade superior do planeta. Então, nós temos sempre as mesmas 4 direções.
O que muda é o norte ou o sul magnético. Então, no hemisfério sul é o sul magnético e no hemisfério norte é o norte magnético que comanda. A roda da medicina é exatamente a mesma. O que difere é simplesmente o norte. O norte no hemisfério norte está assim, no hemisfério sul está assim. Só isto. Quem começa a conhecer um pouco da roda da medicina começa a ficar com a perfeita noção de que a roda é a mesma, nós somos os mesmos, o que muda de facto é o norte ou o sul magnético. É muito interessante quando nós começamos a trabalhar dentro de nós e começamos a entrar em mundos vazios onde não há o norte magnético, onde nós nos começamos a compreender de outra forma, onde começamos a sair do fato para a vida. O nome que nós habitualmente damos na escola de xamanismo raiz à consciência que nós temos, que está relacionada com todo um processo que vem vindo no caminho da alma, vidas após vidas, onde cada vez que há a vinda a um corpo para um desafio de confronto e de encontro connosco mesmos, ou também pode acontecer não nos encontrarmos assim tanto, já que às vezes há muitas distrações, não é? E muitas vezes nesse encontro vamos conseguindo entrar no caminho de nos cumprirmos naquilo que faz sentido ao nível da alma, do nosso centramento, do nosso centro principal, que já entra nas câmaras secretas do nosso coração, na presença, na consciência, e principalmente quando se adentra bem esse mundo do coração, das câmaras secretas do coração, da presença da alma, onde já começa a haver um trabalho muito fino que é xamanismo, é ver no escuro. O xamanismo é estar bem neste planeta. E estar bem neste planeta para aquilo que viemos fazer. Não é fazer shows, não é só trabalho étnico, não é só o trabalho que é muito bonito no xamanismo étnico, é muito bonito. O neo-xamanismo muitas vezes trabalha com arquétipos só. Arquétipos que cabem ao indivíduo na sua colocação e no seu centramento e no seu aferimento espiritual, dar-lhes conteúdo. Esse conteúdo muitas vezes surge de existir ou não existir já em si a condição também de lhe estar sendo permitido de adquirir esse merecimento, se é que assim se possa dizer, que o Grande Espírito está trazendo a todos sempre. Na roda da medicina, o lugar central é do Grande Espírito. O lugar central é aquele olho que tudo vê, que tudo sabe, que tudo somos. Porque nós somos, ao mesmo tempo, o Criador e o objeto criado. Nós somos, ao mesmo tempo, a criação e o Criador. Não é uma crença, é uma constatação na medida em que nós entramos no caminho do coração. O caminho do coração pretende e tem que estar bem com os pés na terra, bem com a cabeça nas estrelas, como estas aqui, e também com o coração bem no meio. É muito importante nós fazermos um caminho bem com os pés na terra, com a cabeça nas estrelas, para ver fora e de fora e ao mesmo tempo dentro. E o coração no meio, um coração que serve de elevador consciencial entre o mundo aparentemente mais profano, que é sagrado. O mundo profano é sagrado também. E o mundo, porque faz parte da aprendizagem do caminho da alma. Ora, onde é que o xamanismo entra nisto tudo? Entra na compreensão, entra na consciência, entra principalmente na vivência que nós temos quando estamos alinhados connosco e estamos alinhados com os outros. Não é um caminho isolado. O caminho do herói é um caminho de presença, de ser gota d'água com o oceano, e não é ser mais uma gota no oceano. Fará toda a diferença quando o indivíduo se sente incluído em si e, consequentemente, também incluído fora. E aí entramos já no que é o trabalho da psicoterapia integracionista. Não é nada mais do que dar ou resgatar
o indivíduo da sua consciência, dos seus mitos, dos seus dramas, das suas dores, dos seus bloqueios, para que ele se encontre consigo próprio na sua vida e que se descubra naquilo que consiga fazer e vir fazer para si no caminho da sua alma também. Há muitos mitos em relação ao xamanismo. Não temos sequer tempo para começar por aí. Seria muito interessante, numa outra altura, falarmos do que o xamanismo é e principalmente do que não é. Já que tem havido, inclusivamente, coisas escritas, pelo menos aqui na Europa tem havido coisas escritas que não são xamanismo. São abordagens ao xamanismo e não são xamanismo. O xamanismo passa sempre pela presença de que o indivíduo se torne mais e melhor humano. Nunca algo diferente, nunca algo que ele não seja consciência, espírito e corpo num mesmo. Xamanismo e práticas xamânicas muitas vezes são coisas diferentes. Há práticas xamânicas que são conjuntos de ferramentas. Xamanismo é uma consciência. Xamanismo é uma presença. Xamanismo não é fazer nada. Xamanismo é ser aqui, sendo um espírito, e sendo um corpo, e sendo um indivíduo, e sendo ao mesmo tempo tudo isso sem ser nada disso. Ser. Aqui no plano da psicoterapia uma grandeza maior quando começamos a entrar em contacto com as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, os nossos bloqueios, aquilo que no dia a dia não conseguimos e que nos vemos privados e limitados. Somos humanos, não temos que ser super-eus se nós somos o que nós somos. E quando nós somos perfeitamente e ancoradamente aquilo que nós somos, nós vamos nos descobrir cada vez mais ao ponto de conseguir conhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades, ao ponto de desenvolver um amor maior, uma aceitação maior, que o xamanismo nos ensina, perante cada uma dessas dificuldades. Aí está o grande desafio humano, é amar a dificuldade, amar o que não é tão amável assim, tão passível de ser amado, não é tão bonito em nós, nos outros. Não é só aceitar na falsa aceitação de está ali, eu aceito aquilo. Mas não aceito verdadeiramente, muitas vezes, que aquilo é aquilo. E que aquilo é um patamar de desenvolvimento e é uma experiência mais ou menos densa que aquele indivíduo está a fazer no caminho da alma. O xamanismo traz-nos muitos ensinamentos porque ele dá-nos a visão do espírito para esta matéria e para estes fatos de vida que nós vivemos. Dá-nos também o desdobramento e a sabedoria para conseguir compreender porque é que tantas vezes nós, seres humanos, temos que compreender primeiro para viver depois. Imaginem-se as crianças, quando nascem, primeiro tinham que compreender tudo para começar a andar. As leis da física, as leis da química, tudo isso, só depois é que começavam a andar. Seria fantástico, não é? Estávamos todos ainda à espera de compreender como é que íamos começar a andar. Bom, o xamanismo é algo que é intuitivo. Intuitivo nas suas 8 oitavas. A oitava mais pragmática, que é, não sei porquê, mas fiz e correu bem. Na sua outra oitava a seguir, que também já não é assim tão importante o indivíduo justificar-se, porque ele já se valida que está certo, ele tem um sentimento interno de que, sim, é isto. Então, essa intuição também faz parte do poder pessoal. E voltamos outra vez à psicoterapia integracionista, do indivíduo estar bem aqui. Por um lado, conhecer as suas limitações, as suas dificuldades, conseguir amá-las. Esse muitas vezes é um trabalho que implica não só trabalho em grupo, trabalho dentro da roda da medicina. Normalmente o meu trabalho é todo conduzido dentro da roda da medicina, inclusivamente workshops básicos, entram logo dentro da roda da medicina, porque também aprendem a honrar o sagrado em si e fora. Muita gente procura ainda o sagrado fora. O sagrado está dentro, está fora, o sagrado somos todos nós. Objeto criado e ao mesmo tempo criador. Nós somos também partícula indivisível do todo. São frases muito fortes. Partícula indivisível do todo, mas eu estou individuado. Mas ao mesmo tempo eu sou indivisível, porque sou também como todos os outros. E os outros são também como eu.
Somos seres da teia da vida. E somos seres que trabalham com todos os outros seres que estão representados nas 4 manifestações, nas 4 direções também da roda. Nós somos seres que temos representação no nosso próprio organismo dos seres minerais, dos seres vegetais, dos seres humanos e dos seres animais. Nós somos tudo isso. E toda partícula e todo o ser atómico e todo o ser eletromagnético representativo com corpo ou efusivo, com corpo mais ou menos materializado, muitos com corpo pouco materializado, eles ajudam todo o nosso organismo do nosso corpo. O nosso corpo humano, explicado pela visão xamânica do espírito, será interessantíssimo perceber que cada órgão tem uma deva e que cada deva é um ser da natureza e que cada ser da natureza tem uma concepção diferente de que existem e de que, o que é fazer e do que é ser. Então são seres que pela sua manifestação estão em efusão constantemente. São seres que nos trazem a grandeza da existência. São seres que nos trazem uma partícula muito pequenina da nossa consciência cada vez que eles existem e se dão a conhecer a cada um de nós. E aqui voltamos outra vez à psicoterapia. Xamanismo e psicoterapia de mão dada são, por vezes, objeto de análise em que o observador e o observado são o mesmo. Nós temos múltiplas consciências. Temos a consciência, começando pelo mais simples, a consciência física, a consciência emocional, a consciência de movimentação energética ou astral, temos também a consciência do nosso mental e de coisas mais espirituais, independentemente de serem mais ou menos energéticas, porque já que tudo isto é energia. São muitos paradigmas de onde nós estamos a sair devagarinho ao longo da nossa humanidade, que já vai dando saltos muito longos. Os primeiros que vieram, os pássaros de fogo, aqueles que vieram trazer o conhecimento e que eram representados nas cavernas dos povos mais antigos como uns seres que vinham envoltos numa nuvem de fogo. Vamos agora dizer que são estruturas conscienciais elevadas que vieram ensinar aquilo que depois se chamou xamanismo mais tarde. O xamanismo é um caminho de busca aqui para o humano, de busca ao encontro do todo para se encontrar em si. E isto define claramente e de uma forma muito aberta o que é a psicoterapia integracionista que nós praticamos neste trabalho. Há duas coisas diferentes neste trabalho da psicoterapia. Há o trabalho que é feito no indivíduo enquanto ele aprende, ele vai compreendendo, ele vai entendendo, ele vai descobrindo-se e o mundo e a si, como se fosse vendo o mundo pela consciência de todos os seus centros conscienciais ou chakras. Chakra é uma representação e uma palavra em sânscrito que representa a roda, uma roda energética que capta energia. Capta e também tem um campo eletromagnético. No xamanismo é mais frequente dar-se o nome de corpo luminoso a todo o conjunto e a todas essas 9 consciências presentes. Há sempre mais. Há sempre mais para descobrir e para falar. Mas vamos só falar genericamente. Falamos também de que o trabalho é feito dentro da roda da medicina. Porquê? Porque alguém, ao entrar dentro da roda da medicina, está logo a dar a manifestação transpessoal, direta e material de onde está na sua vida naquele momento. A pessoa se senta mais no lugar da vida, se senta mais no lugar ante-vida, no lugar da vida física, que está entre o nascer e o pôr do sol, ou, eu não vou falar de direções este, oeste, norte ou sul, já que estamos aqui falando para o Brasil e para Portugal, e isso depois faz muita confusão, porque o hemisfério norte e o hemisfério sul, isso fica para depois. Vamos falar só dos lugares da roda. O lugar do nascimento, onde o sol nasce e se põe, o lugar da materialidade e depois o lugar da não materialidade. Os limbos da pós-morte, ou depois do sol se pôr, o limbo da vida, o limbo do dia,
E depois todo o resto, até ao ponto dos ancestrais, no caso do hemisfério norte e do sul, os ventos frios dos ancestrais, os que trazem frescura, os que trazem também a consciência. E é com este poder dos ancestrais que muitas vezes nós somos guiados na natureza, através da própria natureza, do ser mais singelo que se apresenta na natureza, seja ela uma abelhinha, seja ela uma folhinha que cai, que aparece, enfim, todo um conjunto de naturezas dentro e fora que nos vão guiando. É importante nós percebemos que neste trabalho da psicoterapia xamânica, nós não vamos querer inventar nada, nem escrever nada, nem gerar tratados. Nós queremos que o indivíduo se descubra a si, que ele escreva a história e o livro da vida, da sua vida. Que ele encontre a sua história do seu livro da sua vida, para depois poder deitar fora. Porque depois dele entender, ele já não vai precisar disso. Ele vai necessitar do quê? Vai necessitar de se despojar um pouco mais de si, do seu fato para a vida, para ser ele próprio. E neste trabalho, é um trabalho fino, é um trabalho de princípios xamânicos profundos, de verdade, de amor e principalmente de abranger uma vontade maior dentro de si. Esta vontade maior é intrínseca, já não é espontânea, já não é uma coisa que pensa, já não é uma coisa que sente, é algo que ele é. E aí, este indivíduo, ele já está sendo o seu próprio caminho. Ele próprio é o caminho. Ele próprio está com o caminho. Bom, aí já não estamos a falar de psicoterapia xamânica, já estamos a falar do voo que cada um faz no caminho da alma nesta sua vida, que pode fazer, e que todos são convidados a fazer pelo seu próprio espírito. O espírito cura, o espírito dá consciência. Muitas vezes o espírito e as coisas do espírito têm sido tratadas como sendo algo que o espírito sou eu, és tu. Eu sou um espírito que também tem um corpo. Este espírito nesta vida chama-se Paulo. E é muito interessante perceber que a forma muitas vezes não nos mostra o conteúdo. O xamanismo, e o que descreve algo que tem a ver com o xamanismo, é uma vivência ou interna ou externa muito forte, sentida internamente em si. E quando ela é sentida, ela traz a dimensão do espírito e a presença e a manifestação e o quão é importante isso para aquele indivíduo. Então aí há uma convicção e uma força no seu poder pessoal consigo, e esse é a maior mais-valia que o trabalho xamânico pode trazer a um processo de psicoterapia. E um processo de psicoterapia pode ser muita coisa. Se falarmos em grupos, como estamos a falar, trabalho de grupo xamânico. Se falarmos em trabalho de consultório individual, estamos a falar já de atendimento, estamos a falar já de sessão de trabalho individual com alguém que traz algo muito, 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 muito concreto e que não está fazendo vivências internas ao longo e ao mesmo tempo que os outros estão fazendo cada um a sua. Já estamos a falar de pessoas que vêm deprimidas, estamos a falar de pessoas que vêm com afecções, com dificuldades, que vêm já, muitas vezes, já muito reduzidas e limitadas por medicações abusivas. É constante isso acontecer, é muito frequente percebermos e vermos que as pessoas estão limitadas já por excesso de medicação. É criminoso haver excesso de medicação. Aliás, qualquer excesso normalmente é punível por lei e é criminoso. A seu tempo será punível o excesso de medicação que inutiliza as pessoas. O entendimento do espírito e do mecanismo corporal deveria estar já de mão dada. Já numa única energia, porque haveria muito mais pessoas a serem felizes e a libertarem-se de bloqueios autoimpostos e de bloqueios que vêm também de fora. Mas a maioria tem bloqueios autoimpostos e fazem parte do caminho da alma, não fazem parte do caminho do artificialismo que muitas vezes o indivíduo é exposto. Nós todos temos dentro de nós a capacidade de nos curarmos
pelo menos 3 curas para cada enfermidade, para cada dificuldade. Temos 3 vias internas. É importante que no xamanismo haja alguém que nos ajude a ver dentro ou que nos ajude a ganhar essa autonomia para nós conseguirmos descobrir a renovação, a reconstrução, a transmutação de tanta e de tanta carga que nos limita, quando a origem do problema muitas vezes nem sequer é abordada. É importante ir à origem do problema. É importante que a origem do problema seja completamente aberta, como que uma cápsula que está fechada, que está emanando cargas, emanando eletromagnetismo negativo, do bloqueio, de dificuldade, às vezes até tem scriptzinhos, programas informáticos que está dizendo à pessoa, faz isto, não faças isto, tira isto, não faças. Faz parte das estruturas de limitação que às vezes são mentais, ao nível das crenças mentais, muitas vezes convicções também emocionais e muitas vezes que são também crenças que estão nas células. Então, também libertações a serem necessárias ser feitas nas células do próprio organismo, da própria manifestação física. Bom, tudo isto já nos abre uma perspectiva do que é o trabalho integracionista do próprio xamanismo e da psicoterapia xamânica. A psicoterapia xamânica é muito arrojado, porque psicoterapia não é xamanismo. Xamanismo não é psicoterapia. Por enquanto. Eu sou aquário, portanto acredito que daqui por 200 anos psicoterapia e xamanismo são exatamente a mesma coisa. E acredito que as pessoas vão ser mais felizes. Então, essa psicoterapia é para que as pessoas sejam felizes, não para que se sintam bem. E pessoas que se sentem bem muitas vezes não são felizes. E a maior parte das pessoas quer só se sentir bem, não quer fazer processo, não quer fazer transformação. Então esses são os maus clientes. Esses são os clientes que nós não queremos no xamanismo, são os clientes que nós não queremos. São aqueles que vêm para que nós lhes façamos e resolvemos o problema. São os maus clientes. Então arranjem uma lista de maus terapeutas e mandem-nos para eles. Porque não há bons nem maus clientes, há maus terapeutas. Agora, existem também clientes que não são clientes. Eles simplesmente só se querem sentir bem. E sim, vêm, enchem o seu coração de amor e podem ir. Então, são duas soluções. Ou uma lista de maus clientes, ou encher-lhes o coração de amor e que eles vão. Porque era só isso que eles vinham fazer. Porque normalmente a enfermidade da maior parte das pessoas, do ponto de vista da psicoterapia e do xamanismo, é falta de amor no coração. É falta de entendimento. Muitas vezes não foram amadas, não se sentiram amadas. Às vezes até no período... Isto só no fato da vida, só no que nós entendemos como o indivíduo na sua consciência única, sim. De que o indivíduo possa ser infeliz porque não se sentiu amado, não se sentiu ouvido, não se sentiu sentido, não se sentiu compreendido. Pode até ser sido, mas não se sentiu. E como não se sentiu, há uma parte de si que não está lá. Há uma parte de si que está ausente, à espera, naquele lugar, exatamente onde aconteceu, que assim acontece. Aí entra diretamente nas fases, principalmente nessas fases mais prematuras de vida, aquilo que a psicologia chama a fase oral, fase do nutrimento, fase onde o terceiro chakra, onde há a ferida oral maior, onde o indivíduo está e está sempre puxando energia do outro nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com o outro, com o mundo e com os grupos, será muito difícil relacionar-se. Esta é uma ferida muito comum, é uma ferida que encontramos muito comum em todos nós humanos. No reino animal não é tanto assim, essa ferida não existe, porque ser mãe, ser pai, para a maior parte é um trabalho o tempo inteiro. Para os humanos é que não. Para os humanos ser pai, ser mãe é uma coisa que fazem às vezes, que fazem também tão bem como fazem outras, e fazem todas ao mesmo tempo. Gostaria de deixar aqui um alerta a todos aqueles que vão ser pais, que vão ser mães, ponderem fazer disso uma atividade quase a tempo inteiro. Como vemos em muitos lugares xamânicos, vemos as crianças nas costas ou no peito da mãe, do pai também, e vemos ser abraçados e vemos sempre sentir o contacto e ouvindo o barulho, o tambor xamânico da vida, que é o coração da mãe ou o coração do pai.
Tão fácil. É só trazê-lo para fora. Experimentem. É com amor. Com todos os dedos. Todos temos um tambor xamânico. Ele bate dentro do nosso coração. O transe xamânico está no coração, não está na cabeça. O que está na cabeça é uma frequência vibracional que nos é dada através de uma frequência, batidas externas, 7 batidas por segundo, e a viagem xamânica pelo som acontece. Com as plantas já é diferente. Há um mecanismo de que todo o processo da cabeça aconteça para que venha do coração depois o que precisa de ser transformado. Há um grande processo de depuração maior no trabalho com plantas mestras. Plantas de poder. E nem sempre tudo o que nós sabemos é como nós achamos ou como nos ensinaram. Muitas vezes essas plantas e muitas vezes o mundo espiritual das plantas explica-nos e ensina-nos coisas fantásticas acerca de nós. Nós não temos sequer noção de que ou de quem nós realmente somos. E aí é fantástico quando se começa a entrar nos mistérios de quem somos. Bom, não sei se já estamos no tempo, não sei, Samuel, se posso, tenho ainda mais uns 5 minutos. Ok. Então, estes 5 minutos eu gostaria de os aproveitar para vos dar uma perspectiva do que também é o praticante avançado de xamanismo dentro da psicoterapia xamânica. É a vertente inicial. É a vertente inicial onde não se fala de psicoterapia, mas que se aprendem todas as técnicas e as iniciações necessárias para que as técnicas sejam bem integradas, para que o indivíduo possa resolver por si só, não só consigo, como na sua família, como na sua comunidade, dificuldades que têm a ver com desligamento com a natureza, processos de artificialismo, fundamentalmente excesso de ruído mental, excesso de toxinas de todos os géneros que o indivíduo tem no seu corpo luminoso e que ele próprio gera porque tem mecanismos de ação que são completamente ridículos para viver e estar bem aqui. Nós artificializamos o nosso modo de vida. E artificializar o nosso modo de vida é algo que nós não sabemos muitas vezes o mal que estamos a fazer a nós mesmos, mas gostamos, faz-nos sentir bem e vamos atrás disso. Pela visão do espírito, artificializar o modo de vida é desencontrarmos-nos de nós mesmos. É desencontrarmos-nos de nós mesmos. E muitos de nós, que são buscadores, que estão à procura, estão fazendo o caminho da águia, de procurar e de buscar. São os buscadores. Esses buscadores são buscadores de dentro e encontram dentro, ao encontrar fora, também encontram dentro. E muitas vezes o que está fora e o que está dentro é o mesmo já, porque o buscador se encontra consigo ao se doar a si mesmo a essa busca. Ele doa-se à busca e a busca doa-se a si. É como se, não havendo uma fusão com o todo, mas há uma intronização do ser com a sua própria essência, com a essência de tudo. Mas isto é muito filosófico. Há uma outra perspectiva mais material, que traz do mundo das ideias, do ar, através das emoções, há uma materialidade mais física, mais terra, que nos coloca perante o paradigma de o que é que nós estamos aqui a fazer. Isso, desejo-vos um excelente trabalho, excelentes meditações, visões, sonhos. O que vocês procurarem nos vossos trabalhos e que tentem sempre ser verdadeiros e amorosos convosco, já que andamos aqui a fazer qualquer coisa que é útil para todos e seria muito interessante mesmo que nós conseguíssemos dar uma volta completa a este paradigma do que é seres humanos que nem consigo são capazes de comunicar. Nós comunicamos muito com os outros, uns com os outros, e a maior parte dos seres humanos não comunica consigo. A maior parte das pessoas que precisa de psicoterapia xamânica, um trabalho desse, individual,
São pessoas que se esqueceram de comunicar consigo e com o seu espírito. Essa é uma fonte de todos os males. Outra, estarmos afastados da natureza. Ficamos entupidos. Ficamos literalmente bloqueados com entupimentos. Os nossos rios internos, as nossas águas internas ficam entupidas. Os nossos canais por onde correm os nossos rios, as nossas águas, as nossas emoções são entupidos. A ternura e a doçura de uma folha ao mesmo tempo. A medicina que vem da sua flor é algo que muitas vezes nós esquecemos como verdadeiro. Porque nós próprios não encontramos em contacto com a natureza fora, a natureza das plantas, dos minerais, dos animais, do céu, dos astros. E ao não fazermos isso, estamos a não entrar em contacto com a nossa natureza interna, que é riquíssima. Todo o mundo rico e vasto que tu encontras lá fora está também dentro de ti. E é isso que nós ensinamos. E é utilizar esses recursos que nós ensinamos neste trabalho de psicoterapia xamânica. No início, aprende-se e recebem-se as iniciações necessárias para que todas as práticas possam ser feitas em segurança. Para que a identificação, inclusivamente com os espíritos ajudantes, para além dos animais de poder e das plantas de poder, que se vão revelando, surja com toda a segurança. Porque este é um trabalho seguro, é um trabalho de amor, é um trabalho de verdade e é um trabalho onde ser feliz é o que conta. Mas ser feliz a sério, não é ser feliz porque me sinto bem. É ser feliz porque tudo bem com a vida e tudo bem com o algo que eu sou. Nós divulgamos 4 perguntas importantes para a temática de hoje do webinar Xamãs Connect. Então vamos agora proferir essas 4 perguntas e vamos acompanhar a resposta de cada um dos nossos convidados. Vocês podem observar que, na medida que eu for ler essas perguntas, né, que eu for proferir essas perguntas, algumas delas já foram respondidas nas palestras, mas você pode ter de uma nova maneira aqui a resposta dos nossos convidados, que é o Paulo Brito e a Patrícia Pina. E a primeira pergunta que a gente divulgou lá foi: qual a visão do xamanismo em relação à ansiedade? Bom, um está dando vez para o outro e ninguém está falando, então vamos lá. A ansiedade é você estar fora do seu centro, do seu eixo. Você está no futuro, né? E você querer controlar o futuro. Todo trabalho com arte-terapia e com arte-terapia dentro dessa concepção xamânica, né, e indiana, que para mim não tem diferença, começa com você se centrar. Respirar profundamente aqui e agora e se abrir para essa orientação interior. Então, a ansiedade, ela é uma desconexão com o teu coração, com o teu centro, né? E que gera o medo. E o medo, ele nasce onde falta o amor, né? Como tão bem explicou o Paulo Brito. Bom, a Patrícia já falou do que já explicou e já amplificou o que são os conceitos da ansiedade. Do ponto de vista xamânico, a ansiedade está sempre associada à insegurança. Não há segurança. O chão, a terra xamânica que o indivíduo pisa não está segura. Ou ele não está firmando fortemente os pés na sua terra, no seu chão. O seu chão está aquele que está debaixo dos pés, não é o chão do caminho que vai percorrer. Então esta é uma visão que é exatamente o que a Patrícia trouxe, só que de outra forma, que é: que passo estou eu a dar quando estou com ansiedade? Essa é uma questão muito interessante a pôr para alguém que esteja com ansiedade e que esteja lúcido, claro. As pessoas que têm ansiedade e não estão lúcidas, estão constantemente com pensamentos recirculativos relativos a estados, já um bocadinho alterados de consciência. Não deveriam ser modificados, mas são alterados. Há uma alteração a um estado vinculativo e centrado. Então, o indivíduo,
poderá ser interessante perguntar-lhe, ou a nós mesmos, a nós, já que é interessante também dar ferramentas a quem nos ouve, ferramentas de pergunta consciencial. Porquê é que eu estou com ansiedade? Porquê é que o chão é o chão que eu estou a firmar na minha vida neste momento, que me faz querer saber como é pôr os pés naquele outro que vem a seguir? Porquê é que eu não estou bem neste meu chão? Porquê é que em mim, o que é em mim? E será interessante também perguntarmos nesta altura também, já que estamos entrando um bocadinho mais dentro destas áreas mais profundas do humanismo, se o mundo acabasse hoje, o que é que eu faria diferente em relação ao chão que eu estou a pisar hoje? Se eu estiver perto de uma árvore, eu estou pisando o chão das suas raízes. Se eu estiver perto de uma pessoa, estou pisando também o chão que ela pisa. Bom, o chão e a terra, a nossa terra, cada um tem a sua terra, o lugar que pertence na terra. Poderá ser interessante para cada um perceber o que é não estar bem no chão que pisa. Tem a ver com essa questão de não estar presente. Né? Quando a gente tanto não está presente no sentido da ansiedade, que passa por um momento de você parece que você está tentando antecipar alguma coisa também que não aconteceu, não está presente. E aí eu observo também que se nós fizermos um paralelo com as tradições nativas ou com conceitos mais xamânicos, quando alguém se porta ou se põe com ansiedade, a recomendação dos pajés, a recomendação dos curadores é simples. Senta debaixo daquela árvore, que vai casar inclusive com o que o Paulo acabou de falar, né? Que fala, cadê o meu chão? E aí eles recomenda, por exemplo, a pessoa a ficar lá um dia inteiro, sentado, se conectando com a Xanu, com aquela chorão, sabe aquela árvore chamada chorão, que tem os seus galhos que vão até no chão? Que até tem uma canção relacionada com isso. E aí era para a pessoa ficar lá um dia para se conectar com isso. Olha, a cura para a sua ansiedade está naquela árvore. Sente-se lá e converse com ela e beba da medicina ou se enraize nessa medicina daquela árvore que é, no caso, aquela árvore que é o chorão, que é o Xanu, né? Já vi várias vezes pajés e curadores inspirar as pessoas ou indicar as pessoas a fazerem isso. Que é o Xanu, que inclusive tem uma canção que é muito condizente com isso, né? Que é aquela muito presente em várias rodas de cura xamânica, aquela Xanu, Xanu, oia, oia, Xanu, Xanu, oia, oia, hey, 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 ay, une, hey, 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 ay, une, une. Aí você observa como é que nascem também as canções em relação ao processo de cura das pessoas, né? Ela nasce exatamente para uma qualidade que a pessoa necessita, ou a qualidade que a pessoa naquele momento está precisando. Então, se vê uma recomendação simples, vai, senta debaixo da árvore, conversa com ela e depois aquela experiência produz uma canção para trazer a mesma conexão de vamos ficar presente, vamos estar no presente, vamos estar no agora, estar mais aqui nessa vida, e a gente vê que tem tudo a ver com a psicoterapia, porque quando a pessoa também vai buscar a psicoterapia ou vai buscar algum tipo de tratamento, está buscando também esse estar presente, e aí o terapeuta, o psicoterapeuta, ali está ajudando a pessoa a estar mais consciente do momento presente que ele está vivendo. Aí você vai lá para o povo das Américas, América Central, aí você vai ver a pessoa está fora do seu centro. Aí tem aquela indicação, faz como os espíritos, e aí eles ensinam lá, faz a postura dos grandes espíritos centrados. Aí começa a ser compartilhado, por exemplo, a meditação Shiltan, que a pessoa fica com uma mão no coração, e a outra mão assim na região do umbigo, né, fazendo assim, né, como se fosse abraçar, mas nessa região você vai observar que isso era ensinado, inclusive, nas pinturas rupestres há mais de 8.000 anos, para a pessoa voltar para o seu centro,
para a pessoa estar no seu presente e descobrir as próprias respostas aí dentro, né? É uma coisa muito, muito, muito interessante. Mas eu estou alongando muito aqui hoje, e nós temos que dar o tempo para nossos convidados, que são aqui as estrelas, e se observa até pelo céu que está no fundo aí do Paulo, que são as estrelas hoje aqui no nosso webinar Xamãs Connect. E a Ana de Portugal, Swabuna, aos palestrantes. É o cumprimento das tribos bantus, que significa Swabuna é eu te vejo. Swabuna, quando você vai cumprimentar uma pessoa, você, Swabuna, eu te vejo. Eles não cumprimentam como a gente, olá, boa noite, bom dia. Não, eles falam Swabuna. Olha só que coisa interessante. Eu te vejo. E aí tem a resposta que é... E a resposta é Tikona. Tikona significa estou aqui. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, com o que o Paulo falou, com o que a Patrícia falou, né? Estou aqui, olha só. Swabuna é eu te vejo. Tikona, estou aqui. Eu te vejo, estou aqui. A gente está presente, né? E nós damos, quando a gente cumprimenta, como a Ana de Portugal escreveu aqui, Swabuna, nós estamos falando assim, ó, estou te vendo. E eu existo porque você existe. E a resposta é, estou aqui. Aí a gente está mais presente. Na própria saudação já está aí a sabedoria da gente estar cada vez mais presente e valorizando também a nossa vida, né, no dia a dia. Gratidão aí, Ana, por ter compartilhado essa saudação tão bonita e tão significativa, que eu ficaria aqui meia hora só contando histórias ligadas a essa saudação com os povos ligados à África, que eu também sou muito apaixonado, né, por sensibilidade que eles têm em relação ao ser humano. A Ana está bem participativa aqui no chat. Vamos pegar mais uma pergunta aqui, duas perguntas aqui da Ana. Eu acho que essas duas perguntas aqui são para a Patrícia, viu? Ela pergunta primeiro, 2 tipos de viajantes, onde se pode compreender os 2 conceitos? Livros, sites. Aí ela complementa com a segunda pergunta, que é, que livro de Thomas More se pode procurar? Acho que é para a Patrícia, né? Bom, se você quiser, Ana, depois com o Samuel tem e-mail e eu te passo essa bibliografia, essas referências por e-mail. E essas 2 visões, né, eu não entendi se ela quer bibliografia disso também ou se ela quer que eu explique um pouco melhor. Bibliografia? E os 2 conceitos, livro, site e os conceitos. Então, livros que falem dessas questões, eu posso estar mandando a indicação certinha por e-mail. Legal. Então, essa indicação pode fazer assim, eu tenho uma lista das pessoas que se cadastraram para assistir o webinário. Aí, se me mandando, eu mando para todo mundo, para eles terem acesso. Porque todo mundo fica com referências que pode consultar sobre os temas abordados. Então, esses 2 olhares, eles é que nem como o nosso olho direito e esquerdo, lado direito e esquerdo do cérebro, né? E a gente pode associar isso a esse olhar para fora, para o dia a dia, para as questões práticas, que é o olhar da consciência e ela precisa estar atenta, estar a postos e respondendo as questões do dia a dia, né? E ainda mais no mundo como está hoje, a gente mata um leão por dia, como se diz. Então a gente precisa estar muito alerta, mas ao mesmo tempo, para a nossa sobrevivência, inclusive com relação a isso tudo, é muito importante estar olhando para dentro ao mesmo tempo, estar aberto para esta orientação interior. Porque senão a gente fica correndo atrás do próprio rabo e é o que a gente vê acontecer. Todo mundo está correndo, e o pânico, ele é bem isso, né? Ele tem até uma história de Ogum, que é o deus da guerra, que ele chega cansado de uma caçada e ninguém dá comida para ele sai matando todo mundo, e aí depois ele se toca do que ele fez, pergunta, mas por que ele fez isso? Aí ele fala assim, mas ninguém me deu atenção, eu estava com fome, com sede, não tinha nada para comer, ninguém me serviu. E ele voltando para o reino dele e falando isso. E aí falaram assim, não, mas era um dia sagrado, era tabu, ninguém podia falar com ninguém, por isso ninguém te serviu. Aí ele ficou tão envergonhado dele mesmo que ele se recolheu para dentro da terra. Mas ele deu
ele disse a uma pessoa o nome dele, falou, olha, o nome secreto dele, quando vocês estiverem em uma batalha, vocês podem me chamar, mas se eu não souber quem é o inimigo, eu vou matar quem me chamou. E é assim que a gente vive tendo um inimigo que a gente não sabe quem, está sempre correndo, sempre lutando. Se a gente não para olhar para dentro, a gente se desconecta da gente mesmo, e o pânico é bem isso, né? Isso que essa força interior nos ameaça de fora para dentro, porque ela pede para ser reconhecida e ser ativada. Então, na verdade, a gente deveria, é que nem as meditações que falam para a gente ficar com o olho só um pouquinho aberto, né? Então, a gente precisa estar alerta, estar atento, estar inteiro, íntegro, enraizado, pé no chão e cabeça no céu, mas, ao mesmo tempo, lidando com as questões que tem que lidar, mas, ao mesmo tempo, se reservando esses momentos de voltar para o eixo, de se abrir, para ver, não, o que é importante fazer, por quê, para quê, e, ao mesmo tempo, para poder o que quiser fazer com alma, fazer com coração, né? Desses dois olhares é corpo e alma orquestrando uma mesma melodia, né? E isso é arte de viver. Sim, estava embevecido com o que a Patrícia estava a trazer. Ela estava a trazer esta questão do ser o corpo e a alma, e falando da expressão da alma, porque a arte-terapia trata muito de desenvolver a expressão da alma. Eu tenho visto muito no xamanismo, pessoas que entram no xamanismo a sério começarem a trazer dons da alma, assim, ou pelo canto, ou pela expressão, alguns até como artífices, coisas lindas, 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 já para não falar dicas fantásticos que vêm pela via do espírito, para trazer, como o Daniel, como o Samuel faz, que traz uma melodia especial que vem da sua voz, do seu espírito também, quando ele se coloca. Então, o Samuel é fácil de ver, não é? Porque a voz dele é límpida, não é? E noutras pessoas que não tinham grande voz, que não tinham grande capacidade, e de repente, com esse trabalho xamânico, e algumas com um trabalho de arte-terapia não com foco tão científico como a Patrícia faz. A Patrícia faz um trabalho muito sério, muito profundo, mas muitas vezes o trabalho da vivência, mesmo sem ser tão profundo, faz libertar. E se for trazido com xamanismo, então é brutal. É brutal como pode ser uma coisa tão séria, tão bonita, onde a pessoa se descobre em partes de si que nem sequer tinha noção, até porque muitas vezes, ai, que voz tão estranha é que tu tens, ai, que não tens jeito nenhum para isto. Os mitos da família, não é? Os mitos que acabam com as criancinhas que depois vão tornar adultos e depois são os adultos chatos. Então, recomenda-se, para que não haja adultos chatos, fazer arte-terapia e fazer xamanismo todos os dias, durante até aos 15 anos. Aí. Devia fazer parte das escolas, xamanismo, arte-terapia, reconhecimento do sagrado, isso tudo, fazer criação do campo sagrado, fazer parte das disciplinas das escolas. Talvez um dia tenhamos uma escola onde possamos fazer isso, para pôr crianças, logo ensiná-las a ser felizes e a desbloquear as outras crianças quando elas não estão felizes, porque elas e os outros são o mesmo. O xamanismo ensina que quando um na tribo está doente, estamos todos. E isso traz-nos aqui uma consciência diferente. Desculpem não ter ido diretamente à pergunta, fui pelo que a Patrícia me trouxe. Foi muito bom o que a Patrícia trouxe. Obrigado. E tudo é vibração, e mesmo que você não saiba ou não se sente tão confiante em cantar, como diz, a gente já falou aqui dessa saudação que é Swabo, né, que foi enviada aqui pela Ana, que é da tradição da África do Sul, que é o Ubuntu, né? E nessa mesma fala diz que se você sabe andar, você sabe dançar. Se você sabe falar, você sabe cantar. E na realidade, o canto é uma vibração, assim como a nossa fala também é uma vibração. Aí você fala assim, eu não estou confiante para me cantar essas canções. Mas você pode cantar o seu próprio nome, ou as vibrações do seu próprio nome, e cantando as vibrações do seu próprio nome, você vai estar entrando em conexão com o seu canto
essencial que tem um motivo nessa sua encarnação agora, nesse seu momento do agora. Canta só as vogais. Canta só as vogais do seu nome e deixa vir uma melodia, pode ser intuitiva. Pega lá, já que você pode ser que não tenha um tambor, faz igual o Paulo comentou hoje aí no webinário, toca o seu tambor interno e traz a sua melodia com as vogais do seu nome. No meu caso é Samuel, aí ficaria Aue, Aue, Aue. E aí você vai cantando isso. Inclusive tem relatos de curas no mundo inteiro, só cantando as vogais do nome. Eu aprendi com os tiwas, eu aprendi com os pícores e em Tiwa, com os pelos pícores e com Ontes do Sul. E lá nós fazemos, e no mundo inteiro tem, né, as câmaras de paz, inclusive. E tem vários relatos de cantar para a pessoa estar doente, canta 20 minutos as vogais do nome dessa pessoa e você vai estar ajudando no processo de cura. É super simples. E não ligue se vai, eu acho que estou desafinado, só cante as vogais, deixa vir com sonoridade do coração, que está certo. A sua intenção, a sua conexão está super certo para trazer isso. Né? Muito bom. Vamos aqui para a próxima pergunta que nós divulgamos para ser respondida aqui no webinar. A segunda pergunta que a gente divulgou foi quais as 4 práticas xamânicas essenciais no caminho da cura. Bom, então, a Patrícia começou há pouco, começo agora com a vossa permissão. Então, a primeira de todas neste mundo é nascer. A próxima a seguir, logo, é viver. E a outra a seguir é morrer. E a outra a seguir é nascer. Ser. Para além do corpo. Então, muitas vezes nós temos uma consciência, e a maior parte dos ritos iniciáticos xamânicos tem a ver com a vida e com a morte. E tem a ver com o momento em que também se diz que o indivíduo, a partir do momento em que não tem mais nada a perder na sua vida, é que ele vai viver completamente inteiro. Porque já não tem medo. Só que é preciso que ele tenha lá algo dentro que seja importante para substituir esse medo. Então, tudo tem um princípio que trabalha com o nascimento de algo, das várias fases, das várias etapas. Nós o dia nasce, o sol nasce, nós nascemos com ele. Muitas vezes nós não temos a consciência que nascemos com o sol quando ele nasce. É uma pena. É uma pena estarmos desligados dele. Então, por não estarmos é que nós temos muitas vezes dificuldade em religar-nos. E essa religação vai nos ajudar, exatamente essa religação com a natureza e com os ciclos naturais dentro e fora, que nos vão ajudar sempre a religar, a reestruturar, a resgatar partes de nós que não estavam presentes, partes de nós que não estão disponíveis por nós, porque estão ausentes fora de nós, ou estão ausentes encapsuladas dentro porque têm medo de viver, não se vinculam à vida. Isto é muito frequente descobrirmos e vermos pela perspectiva xamânica e pela perspectiva da psicoterapia também, como a pessoa não se vincula à sua estrutura, não se vincula à vida que tem. Tantas vezes isso é que é difícil. Então, este nascimento físico e este nascimento que não é só físico também tem a ver com as emergências que são espirituais, que também são duplamente e urgentes. É a urgência espiritual que a pessoa precisa e, ao mesmo tempo, a urgência de que faz parte da alma, a alma está a pedir. E surge ao mesmo tempo, neste duplo efeito, a questão de vir ao de cima algo que pode não estar a ser algo tão bonito ou tão bom da pessoa, mas que faz parte do que está pronto, a pipoca que está pronto, o cogumelo que está pronto a vir para que a pessoa se alimente dele na sua consciência de transformação. Bom, isto são tudo ritos internos, cada um tem o seu rito interno, os mecanismos de cada um deles existem de acordo com a própria condição espiritual do indivíduo, a própria condição psicológica do indivíduo. Uma coisa e a outra são como um cubo que funciona e que deveria funcionar assim, muitas vezes funciona desconectado, e às vezes assim e assim, longe. E seria interessante nós vermos neste aspecto do nascimento físico, da vida física, nasce, desde que algo neste manifesto quadrante
onde nós temos estes planetas, esta galáxia, onde nós estamos num quadrante de manifestação, neste quadrante de manifestação, percebermos que antes de haver algo, há uma manifestação física, há algo que vai dar um impulso, que vai dar essa energia para. Então poderemos dizer que a manifestação não é a causa, a manifestação está antes. A manifestação é a essência que não está ainda manifestada. Então, na cura é importante perceber qual é a verdadeira causa, essa essência não manifestada dessa dificuldade. Muitas vezes pode ser um dom que está a ser vivido da forma errada. Nem sempre tudo são coisas difíceis e negativas. Por outro lado, há fins que são mal fechados e mal feitos, que é o que há mais, lutos mal feitos, não é? Então é religar à pessoa os seus ciclos naturais para que a energia e a roda da vida volte a funcionar dentro de si. E esses são os ritos principais de cura, que podem ser vistos através de muitas práticas, muitas técnicas e também de algumas vivências de passagem, que são importantes também reativar no conhecimento os ritos de passagem. E mais simples e mais sublime é um Temazcal, é um Inipi, onde a pessoa volta a purificar-se e a voltar a um estado essencial, também com as suas águas, com a sua terra, onde ele se encontra. Então, essa pode ser uma prática muito saudável de uma entrada no xamanismo de uma forma muito subtil, muito suave, onde estão a acontecer milhentas coisas no mundo não visível e o indivíduo está simplesmente a ser ele, na sua dificuldade e depois na sua transposição da sua dificuldade, nas 4 portas, pelo menos, que se trabalham dentro da roda da medicina. Eu gostava de poder falar muito mais sobre este assunto, porque este assunto é de facto aquele que me faz trazer mais para fora soluções, meios, veículos, ferramentas, inclusivamente, de partilhar algumas ferramentas de autodesenvolvimento, de auto-oferimento, e isso pode ser interessante. Só que é só uma pergunta, não é? E essa existência que está para além da vida, que eu falei no fim, é existir. Nós, independentemente de termos uma manifestação física, nós somos. E por mais que tenhamos dificuldade em conceber isso, é só essa consciência que nos faz mudar a perspectiva perante a nossa própria dificuldade com os nossos próprios ritos. Isto tem já a ver com os ritos humanos e os ritos do próprio espírito. E depois depende da condição de cada um. Mas é um assunto que seria muito interessante debater de outra forma. Agora acho que vamos ficar por aqui, pelo menos no que me toca. Bom, então, essa ideia dos ciclos e da roda, né? Na arte-terapia e na arte-terapia xamânica e toda essa vivência xamânica, eu acho que tem um processo que parte do centro, da conexão, você mergulha e busca aquilo, este novo que pede passagem e, como um autor junguiano diz, convidados ou não, os deuses estão presentes. Se não forem convidados, eles aparecem como patologias. Então, a gente acessa aquilo que está pedindo espaço na nossa vida, por uma necessidade interior, movido por essa necessidade interior, que leve a buscar uma terapia, ou que leve a buscar qualquer processo de cura. Para Jung, a palavra cura significa, para Jung não, ele nos lembra que a palavra cura vem de uma palavra que significa total, totalidade. Então, alguma coisa que precisa ser acessada através da conexão, a gente acessa esse novo que pede passagem, traz para a nossa mão, trabalha através dos 4 pontos da roda, através das nossas, utilizando as nossas 4 funções, ou os aspectos psicológicos dos 4 elementos. Então, a gente digere ou cozinha, vamos dizer assim, essa matéria-prima, transformando ela num produto. Então, tem a conexão, tem o trabalho sobre aquilo que foi acessado, tem o trabalho pronto, é um convite para um diálogo, então, abertura para esse autoespelhamento e esse diálogo interior, o que isto me traz, me diz, representa, e esse diálogo leva, então, a 4ª, que seria a integração, a transformação.
como quando a gente come um alimento, a gente se transforma nele. Então, a integração, a síntese, o momento, então, parte do centro, vai à roda, volta para o centro, e através dessa integração, esta consciência fica integrada, ampliada com isto que antes era, com esse aspecto que antes era inconsciente, abrindo. Então, eu destacaria esses 4. E a Riei também fala, no livro Caminho Quádruplo, nos 4 caminhos, o caminho do mestre, no guerreiro, do visionário, mestre, guerreiro, visionário e curador. Então, eu acho que também são 4 ferramentas importantes. O acesso a esses 4 arquétipos, né, a esses aspectos do nosso mundo interno que são tão essenciais para que nós possamos atingir uma cura que pegue os 4 níveis também, o físico, o emocional, o mental e o espiritual, nos colocando nesse caminho espiralado de expansão e desenvolvimento. Individuação é o mesmo que individualidade? Ana, não propriamente, depende de como você concebe individualidade, né? Individuação é você trazer, desenvolver aqueles aspectos potenciais com os quais você nasce. O Jung diz que a gente nasce como se fosse com um rascunho e a astrologia fala disso de outra forma, né? O mapa astral é um retrato do céu no momento que você nasce e ele conta qual é o projeto cósmico que a tua vida representa. Individuação é o processo de você trazer para a tua realidade essas potencialidades, trazer para a tua vida, ou, dito de outra forma, andar em sintonia com o projeto cósmico da tua vida. No Caminho Quádruplo, a Riei fala que cada um de nós é um remédio que o universo precisa para se manter saudável. E cada um expressando quem é na sua essência, trazendo isso para a sua vida e compartilhando isso nas suas relações, acessa esse processo de autocura, porque esse é o processo que nos mantém saudáveis e expande este bálsamo, este remédio que a gente é para o universo, para o meio, né, para toda a criação. Então, individualidade, se você considerar no sentido de aquilo que é único, que a palavra individuação vem do individuum, que é o indivíduo ao mesmo tempo. Alguém que une em si os opostos, por isso é um caminho heróico, né? A palavra herói vem de aner, que é a aliança dos casados, aquele que uniu em si os opostos. Então, individualidade, não no sentido de ser um indivíduo, no sentido de ser diferenciado do outro, do coletivo, porque senão você anda como uma manada, você fica no nível da massificação, mas esse aprofundamento te leva ao reconhecimento da indivisibilidade entre você e toda a vida. E você, como parte deste projeto cósmico, parte integrante e indissolúvel, né? Então, é individualidade se você não levar isso para o lado da separatividade. É que, na verdade, é um e outro ao mesmo tempo. Você é um indivíduo, você é uma individualidade, mas ao mesmo tempo você se reconhece e se coloca como parte indissolúvel da totalidade. Isso seria a individuação, que começa quando a gente nasce e termina no final da vida, né? Ou continua com a gente nas outras vidas também. E o Cedres Araújo, ele comenta aqui embaixo, parece-me que a individuação seja a busca de si mesmo, enquanto individualidade tem mais a ver com a nossa relação com os outros. Somos indivíduos, apesar de estar no coletivo. E eu tenho uma mensagem agora aqui obrigado aí, Cedres, por participar aqui via chat, uma mensagem para o Paulo. O Jaya Vitali mandou uma mensagem aqui via Facebook, para mim, eu estou lendo agora aqui para você, Paulo.
Adorei o Paulo. Adorei a explicação sobre a ansiedade e estar inseguro. Dê um abraço de carinho a ele. Olha aí, ó, abraço enviado aí para o Paulo de Portugal, do Jaya Vitale. Grande abraço também, obrigado. E ele complementa, fantástico, sabe muito e me toca o coração. Legal. É muito bom quando há pessoas a interagir com a voz do coração e que sai essa expressão e elas são espontâneas. É muito bom quando é assim. Legal. E o Jaya Vitale que participou também do livro Práticas Bioxamânicas, porque ele é um dos professores do curso livre de terapias bioxamânicas, da qual eu sou coordenador, e o Jaya ele é um dos professores que fazem atividades lá já há muitos anos. Nós estamos na 8ª edição, são mais de 8 anos já que ele que ele é um facilitador dentro dessa formação de terapia, facilitador no curso de terapias bioxamânicas, com a prática Canção da Alma, que é algo também maravilhoso, onde ele canaliza ali a canção da pessoa, do aluno, da pessoa que está passando por aquele processo. É muito bonito mesmo, tem a ver com o que a gente falou hoje. E agora nós temos uma mensagem via WhatsApp para a Patrícia. É da José, de arte terapeuta de Salvador, Bahia. E está agradecendo, mandando beijos para a Patrícia e um abraço para o Paulo. Olha aí, Patrícia. É aluna sua, será? Não é aluna, é uma amiga. A terapeuta Rosedi. A Lívia Mara. Estou amando o webinário. Parabéns, Samuel. Parabéns, Patrícia Pini e Paulo Brito. E ela faz uma pergunta. Como ter esse material para estudo? Bom, Lívia, se você está falando do webinário, em um mês, mais ou menos, a gente vai disponibilizar esse webinário, os melhores momentos, lá no nosso canal Consciência Próspera no YouTube, ok? Em um mês, mais ou menos, a gente disponibiliza lá esse material. Se você está cadastrado na lista, a biografia que a Patrícia vai encaminhar, você vai estar recebendo também via e-mail esse material. Provavelmente eu vou tentar também ver uma forma de você se cadastrar abaixo do vídeo, para depois terem acesso a essa bibliografia também que a Patrícia está disponibilizando. Por Paulo, xamanismo é uma filosofia de vida, diria? É uma excelente pergunta essa. Temos mais de meia hora? Não, temos pouquíssimos minutos. Não, estava só a brincar. Xamanismo não é só filosofia aqui, é uma filosofia aqui também. O xamanismo não pode ser pensado. Ele é pensado para, ok, é seguro, eu posso ir, eu posso fazer isto, então eu mergulho neste chão, eu mergulho nesta viagem. É uma viagem que acontece dentro. E sim, é uma filosofia que é vivida. A minha resposta breve será sim, é uma filosofia que é vivida. E quanto mais a pessoa se doar, se entregar, se oferecer a essa vivência, mais recebe. É um modo de vida, né? É um caminho, um modo de vida. Xamanismo como sendo o caminho do coração. O que é o caminho da alma? É um caminho na Terra? É isso? Para mim também? Está bem. Então, o caminho da alma é um caminho que se faz vidas após vidas e também entre vidas. Bom, muitas vezes quando nós trabalhamos em transes mais aprofundados, o indivíduo começa a descrever momentos que não tinha corpo, momentos em que ele tinha outro corpo, momentos onde ele, e por aí que se comprova, por isso acontecer em muitos, que há um registro. Há um registro ao nível, já se sabe também com o conhecimento energético, dentro do corpo luminoso, está nas camadas mais subtis, e esse registro tem a ver com a história, que se chama Akasha. É o registro akáshico. Não é mais do que um imprint que não tem que ser de dons ou de não dons, não se põe o bem e o mal neste campo, está para além do bem e do mal já, onde poderão haver sim cicatrizes, onde na terapia regressiva se trabalha com isso, em transe profundo, com cura profunda também, e no xamanismo também, quando no corpo luminoso há as tais dos aspectos que são precisos serem vistos, para que o indivíduo consiga fluir na sua vida. O caminho da alma
é sim o caminho que o indivíduo faz numa vida, no espaço entre vida, que também se evolui, também se aprende, depois volta a nascer, depois volta a viver, depois volta a morrer no físico, mas ele é sempre no mundo energético, espiritual, e é isso que ele também traz. E há 3 corpos que ficam dos seus corpos energéticos, 3 corpos que ficam constantes. Há uma trindade superior e há uma outra, um quádruplo, um quadrado, que é o corpo físico, corpo bioanímico, bom, por aí fora. São 4 corpos e o mental inferior. E nos outros o mental superior e mais 2, mais subtis ainda, que são frequências mais subtis, que ficam 3 corpos. Os outros são dissolvidos vida após vida. E o corpo luminoso, muitas vezes, no espaço, naqueles que morreram, ainda não sabem que morreram, ainda estão muito apegados aos outros corpos que não são os corpos, o corpo físico, ou o corpo físico e ainda aos outros e as suas próprias crenças emocionais e intelectuais, e isso não é o caminho da alma. O caminho da alma é várias vidas e vários espaços entre vidas, e então há esse trabalho. Bom, irmão, muito obrigado pela pergunta, uma pergunta muito interessante. É possível utilizar o xamanismo para lidar com a depressão, Patrícia? Sim, com todas as patologias, inclusive a depressão, no seu aspecto patológico, porque o primeiro de tudo é importante perceber que a linha da vida, ela é um sobe e desce, ela não é uma linha reta, a linha reta é a linha da morte. Então, a gente está sempre mergulhando, trazendo, integrando, expandindo, mergulhando, né? E a depressão corresponde a esses momentos de mergulho, onde nós vamos acessar sonhos, projetos que muitas vezes ficaram para trás, ou sentimentos e questões que muitas vezes ficaram atolados ou enterrados no meio de tanta coisa para fazer. Então, as depressões são sempre uma oportunidade, e a patológica é quando a gente fica tempo demais no Hades, vamos dizer assim, nesse reino debaixo da terra, que é o reino das sementes, que é na mitologia grega o reino de Hades, o reino dos mortos. O Hades também é o deus das sementes, das riquezas, mas também é onde estão, né, o reino de Plutão também das questões difíceis, do que é reprimido, né, das nossas sombras. Então, o xamanismo, através deste caminho, né, de conexão e de mergulho, e de integração e de expansão de consciência, ele pode nos ajudar e ser um guia para esse acesso a esses tesouros internos ou a essas questões, e associado à arte-terapia, então, uma maneira de trabalhar com elas. Lembrando que, para andar, a gente, enquanto um pé está vindo para o chão, o outro está saindo. A gente só pode tirar um pé todo do chão quando o outro está todo no chão. E a depressão é como se a gente ficasse tentando caminhar sem tirar o pé do chão, a gente vai afundando. Né? Então, o que está na questão disso, o que está puxando a gente? Né? Então, sempre é muito saudável o caminho do xamanismo que nos leva para esta conexão com o coração, com o nosso espaço sagrado, com o nosso jardim interior, a reconexão com a nossa natureza mais essencial e mais íntima, e a partir daí poder novamente florescer, né? Se reconhecer na semente que está enterrada, mas resgatar a conexão com esta raiz que nos leva para o próximo passo, que nos leva para a realização de sonhos e ao resgate e realização de sonhos, a esse autoflorescimento da alma. Uma pergunta aqui agora para o Paulo. Na verdade, um comentário e depois uma pergunta. A Ana do Sonho de uma Vida está escrevendo aqui, ó, com certeza que psicoterapia mais xamanismo terá um outro nome, certo? Também acredito nessa perspectiva daqui a 200 anos, que referiu. E aí faz a pergunta, concorda que existem estratégias meio semelhantes às do xamanismo que chegam ao mesmo objetivo, Paulo?
Depende do que for. Essa pergunta que a Ana está a fazer, eu precisava de ser um bocadinho mais bem colocada. Acredito que sim, acredito que o xamanismo não pode ser um rótulo, acredito que o xamanismo deve ser, não é uma técnica. Xamanismo é a arte de estar aqui neste planeta a fazer o que viemos fazer. Se há muitas formas de dizer o mesmo, há. Se há muitas formas de fazer o mesmo, não sei. Acredito que hajam caminhos diferentes que vão dar ao mesmo lugar. Acredito que sim. E acredito que muitos deles tenham inspiração xamânica, seja sabida ou não, já que o xamanismo trabalha com a força e o poder do espírito aqui. De estar aqui, num corpo, num planeta. É isso que define xamanismo na sua essência. É estar aqui e estar bem. É isso que é definido. Sim, possivelmente existem, não sei, possivelmente existem várias vias que são também tão completas como o xamanismo e que vão ao encontro do grande espírito. A Clara está dizendo, como se lida com o silêncio da alma e a morte que acontece dentro? E aí ela exclama, faz uma exclamação. Sabe-se que algo está a morrer. Só há o aqui e agora. Mas a mente pequena, que nada controla, mas quer controlar, sente-se descontrolada por estar no desconhecido. A pergunta é, como se lida com o silêncio da alma e a morte que acontece dentro? Olha, as sábias, elas trabalham num ritmo ternário. É como se fosse uma música no ritmo ternário, em que o quarto é a pausa, que é o silêncio que precede o renascimento. Por isso, sempre elas são jovens, sempre elas estão belas. A arte, ela promove isso também. O medo da morte, o medo do silêncio, você tem razão, é o medo do desconhecido. Por isso que, às vezes, o trabalho com os recursos artísticos e com a criatividade, ele ajuda a lidar com isso, porque ele traz elementos para você poder, trazendo alguma coisa para fora de você, acessando isso através do seu silêncio, você pode vivenciar esse processo de transformação através da transformação do material e se espelhar nesse processo, trabalhando fora o que está ao mesmo tempo sendo trabalhado dentro. Isso às vezes ajuda, porque o vazio, ele é aterrador mesmo, né? Então, se ele fica, o desapego é ao mesmo tempo a abertura para receber, esta pausa, esse tempo entre o ontem e o amanhã, mas que nos coloca em contato com este eterno agora da existência espiritual. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema, Amor e Seu Tempo, que ele fala, amor é o que se aprende no limite, e ele fala também nesse minuto de ouro, minuto de ouro no relógio minúsculo vibrando no crepúsculo. Esses foram felizes para sempre dos contos de fadas, esse momento da integração, que é o momento ao mesmo tempo de, quando uma coisa está pronta, ela está morta. É ao mesmo tempo o momento de quando você acessa a semente, todas as possibilidades estão lá. Só que você precisa integrar, você precisa enterrar, você precisa liberar o espaço para aquele processo poder acontecer e só uma possibilidade dessas que estão na semente poder se concretizar. Mas esse espaço aberto na tua mão que enterrou a semente é o espaço para receber o fruto que depois vem desse processo. Então, assusta, sim. Por quê? Porque te coloca neste movimento. E uma maneira, então, de trabalhar com a questão do medo da morte é também ganhar mais intimidade com o processo criativo.
porque você traz alguma coisa de si, mas isso retorna a você, e é um processo que vai se reabastecendo nos próprios processos através dos quais ele se realiza, como diz a Faigo Stroyer, né, uma artista plástica. A Luciana de Freire, gratidão e abraço a todos, que webinário maravilhoso. A turminha realmente gostando bastante desse nosso bate-papo. A gente nem viu o tempo passar, que já estamos mais de 2 horas e 20 minutos aqui no ar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai agora fazer o encerramento, e eu vou pedir para vocês, então, cada um deixar a sua mensagem final e passar também qual é o site de contato de vocês, porque depois eu vou ver se consigo colocar no GC para que apareça para as pessoas buscarem o trabalho, tanto da Patrícia aqui no Brasil, quando ela vai também em Portugal, uma vez por ano, né? E o Paulo também, Brito, que está em Portugal, todo mundo que está em Portugal, é uma boa indicação em busca aí dos trabalhos do Paulo Brito. Vamos lá, vamos começar pelo Paulo com a mensagem final. Bom, meus queridos e minhas queridas, que durar-nos a 1 hora destas em Portugal e já conseguirem ainda estarem acordados a ouvirem-nos, aí no Brasil, continuam a ser queridos e queridas, mas não é tão tarde. Aqui em Portugal é muito tarde já para alguns, e os que continuaram é porque gostam mesmo muito de nos ouvir, tanto a mim, como a Patrícia, como o Samuel, e eu quero vos agradecer o vosso apoio, mesmo aqueles que silenciosamente estão escutando e que já têm vindo mensagens, e quero vos agradecer a todos, e quero agradecer principalmente ao Samuel, a oportunidade fantástica que está a dar a todos com estes webinários, e também a mim ao poder fazer esta participação neste webinário. Quero agradecer à Patrícia, porque vem a trazer a Portugal todos os anos um maravilhoso e fantástico aporte de criatividade e ao mesmo tempo bem embaçada, bem estruturada, num conhecimento profundo que tem destas áreas, e ao mesmo tempo com uma linguagem muito simples, que é o que se pretende. E quero-vos agradecer a todos por uma noite, por um serão muito bem passado, tanto os que eu estou a ver aqui, o Samuel e a Patrícia, como também os que eu não estou a ver e que senti na vibração do coração, que estiveram apoiando e que nos estiveram ajudando. Muito obrigado. O meu sentimento de gratidão também. Gratidão ao universo por eu ter, sempre agradeço todo dia a Deus por eu ter tido ele ter me destinado uma missão tão prazerosa de ser cumprida, do trabalho através das cores, da arte, do resgate do encanto, de viver, da beleza, de extração, né, do tesouro, da beleza da vida e de cada momento vivido. E esse caminho tem me dado também o grande prazer de conhecer pessoas e conviver com pessoas muito especiais, como o Samuel, como o Paulo Brito. Então eu saio muito enriquecida sempre, as pessoas que estão nos assistindo, que estão tendo esse carinho todo de interagir, e eu acho que é assim que essas possibilidades de uma vida, de uma cultura de paz, de uma vida digna e digna para todos os seres, e que reflita e expanda a luz e os sonhos do Criador, o projeto cósmico para esta Terra, para esta humanidade e para este momento que nós estamos vivendo. Eu acho que estarmos alinhados com este projeto e buscarmos, e o xamanismo tem ferramentas importantíssimas e riquíssimas para nos ajudar nisso, né? É isso que esta é a grande contribuição que cada um de nós tem para trazer para o todo, né? E este caminho nos coloca em contato com este, como eu já falei, este remédio que nós somos para nós próprios e para o universo. Então, eu tenho muita gratidão por ter sido apresentada a esse caminho, praticamente intuitivamente, né? Porque eu trilhava por aí, depois eu fui aprendendo os nomes disso, e depois eu fui podendo passar isso à frente, encontrar, por isso que eu fui para a academia, para as pesquisas, uma forma de poder ser respeitada e compartilhar esse trabalho publicamente, né? Aqui no Brasil, os psicólogos, eles são
eram, na época que eu me formei, principalmente muito visados no sentido de uma prática mais tradicional, né? Então, Jung foi um grande mestre que abriu muitas portas, e os teóricos junto com ele, para a gente poder não só compreender, mas não se trata de uma coisa da mente, se trata na possibilidade de criar um discurso vivo, que nos coloque em contato com símbolos vivos e que tragam vitalidade à nossa vida aqui no planeta, né? E eu aprendi isso não só nos livros, mas igualmente importante foi a minha vivência com povos indígenas e com toda a riqueza dessas culturas ancestrais e as mitologias de outros povos também. Então, muita gratidão a todos, é uma grande alegria, um grande prazer poder compartilhar esses momentos ao lado, junto de vocês e junto de pessoas tão queridas como o Samuel e o Paulo. Obrigada. Então, você que está acompanhando também aí via YouTube, aqui embaixo do vídeo tem um link, você pode estar se cadastrando para receber aviso dos próximos webinars. De verdade, gratidão por serem vocês e nos vemos na próxima. Fique atento aos e-mails, porque provavelmente na próxima semana teremos um novo webinário. Mais uma vez, gratidão ao Paulo Brito aí de Portugal, por partilhar sua sabedoria, por partilhar aí o xamanismo, a conexão com o coração. Mais uma vez, gratidão à Patrícia, por estar aqui também prestigiando a gente com seus conhecimentos e sua postura e sua consciência transmitida em palavras e em vivências, e também juntando com a academia, com os estudos acadêmicos. Isso é muito gratificante, juntar todas essas conexões. E aí nessa roda virtual, nesse círculo virtual, a gente se engrandece e expande a nossa visão de mundo, expande o nosso coração também, expande a nossa consciência. E gratidão a você também que interagiu, participou aqui via chat, isso aquece cada vez mais o nosso webinário, e divulgue quando houver os próximos. Opa, até fiquei tão emocionado que até a câmera voou aqui. Um beijo de luz para você, gratidão por ser você, e nos vemos numa próxima edição do Webinar Xamãs Connect. Até lá.